E aí, como é que você tá? Tudo bem? Boa tarde. Bom, tá de tarde aqui, né? Não sei se você tá vendo esse vídeo à tarde. Mas é só um comentário bastante breve sobre a morte do Papa Francisco, né? É um evento importante, não só para os católicos, lógico que para os católicos é importante, é o Papa, é o líder da igreja, é o condutor dos fiéis, né? Vai ter agora, além tá concluindo, acho que sábado, né? Vai ser enterrado e aí vem o processo do conclave, que vai escolher o novo Papa, já vem aquelas especulações, qual será o novo Papa. Para um católico, o novo Papa será alguém que Deus inspirou os cardeais a votarem. Então não há nenhuma preocupação para um católico. Um católico de verdade não está preocupado com a eleição do novo Papa. A gente entende que será o melhor, será aquele que Deus entendeu ser o mais indicado, o mais adequado para conduzir a igreja, né? Para o mundo, o Papa tem alguma importância? Já teve muito mais. O Vaticano já teve muito mais poder no passado de influenciar as questões do mundo do que tem hoje, mas tem sim um poder relevante. O Papa, esse Papa, inclusive, que substitui o Bento XVI, né? O Bento tinha um perfil muito mais conservador, mais focado nas questões internas da igreja, na doutrina, e o Francisco foi escolhido, inclusive, com o apoio do Bento, é bom deixar isso claro, né? O Bento apoia a eleição do Francisco, não foi aleatório esse negócio. O Bento, ele entendeu que a igreja precisava de um frescor, uma aproximação maior com o povo, especialmente o povo comum, o povo excluído, os que estavam se afastando da igreja. Em geral, os periféricos, em geral, os que passavam fome, os que sofriam todo tipo de preconceito e discriminação, como imigrantes, homossexuais, pessoas que não estavam dentro das regras tradicionais da igreja, por exemplo, os não casados, os casais não casados. Então havia muita discriminação mesmo em relação a essas pessoas, e essas pessoas estavam caindo no colo das igrejas evangélicas, do povo protestante, que foi para a periferia, no Brasil especialmente, né? O cara abre a igreja lá na periferia, começa a falar de Deus, começa a falar de um Jesus Cristo que está pronto para acolher a pessoa e não para julgar a pessoa, como acontecia e acontece ainda. Eu conheço muita gente católica, muita igreja católica, tem uns que são bem assim, tem um perfil bem elitista, né? Gosta daquele que segue certinho os dogmas e os preceitos da igreja, não de Cristo, porque Cristo era um cara um pouco diferente do que as nossas igrejas são, né? Cristo acolhia. O Francisco entendeu a mensagem de Cristo a vida toda. O Papa Francisco não abriu mão de nada, né? Nenhum dos preceitos fundamentais da igreja. Ele conversou sobre algumas coisas, disse o que ele pensava, mas não mudou em essência o que a igreja defende como correto. Vou dar um exemplo. Ele um dia disse que os padres não poderiam se recusar a dar uma bênção, né, aos homossexuais que porventura viessem a procurar por essa bênção na igreja. Isso nada indica que a igreja vai apoiar a homossexualidade, ele não definiu nada nesse sentido, nem seria possível, dadas as características da igreja. Então assim, mas ele disse, olha, temos que abraçar essas pessoas. Jesus abraçaria essas pessoas. Jesus abraçaria os adúlteros, os pobres, excluídos, os criminosos. Jesus abraçaria os imigrantes. Aliás, até disse isso para um estudante em dias atrás. A primeira pessoa para quem Jesus se revelou não era exatamente uma pessoa da religião judaica que seguia ali os preceitos, né, certinho. Era uma forasteira, era uma imigrante, uma mulher de outro grupo, né? Então, e Jesus se manifesta para ela. Jesus andou no meio dos imigrantes, andou no meio dos pobres, dos excluídos, dos que não eram poderosos. E o Francisco foi meio isso. A escolha do nome dele já é isso, Francisco, né? É o primeiro papa jesuíta também. E os padres jesuítas têm um histórico de se conectar com o povo mais comum, com o povo que mais precisa do apoio espiritual. E eu acho que a igreja acertou muito quando escolheu Francisco. A igreja católica, ela tem seus pecados, dá para dizer assim, no passado.
Inquisição e outras coisas que a maioria a igreja já pediu perdão. Eu sei que o perdão não resolve nada, mas pelo menos reconheceu que poderia ter feito isso de outra forma, né? O trabalho de outra forma. Mas nos últimos tempos ela se caracteriza por ser uma igreja do social, uma igreja que apoia, que faz caridade. Aliás, essa é outra questão que o Francisco abordava, a caridade, né? Que também é sinônimo de amor, né? Amor e caridade têm mais ou menos a mesma origem aí, se eu não me engano, semântica, né? Não sou professor de português, mas acho que é isso. Mas o amor de Cristo, a caridade é uma missão de todo cristão. Você não é cristão se não for caridoso, então você não pode se sentir bem. Ah, tem gente passando fome ali, mas eu vou aqui ficar... Não, cara, não dá para você se contentar com você e sua família e seus amigos apenas estarem comendo e morando e dormindo e tudo bem. Não, é preciso se comover com o outro, e acho que isso é o que o Francisco se propôs a fazer. A escolha do nome dele já diz isso, né? Francisco foi um cara assim, São Francisco, né? No fim das contas, foi um papado muito revolucionário. Ele não só mexeu com essas questões, não. Ele finalmente abriu o Vaticano, que é um Estado, né, soberano, mas ele abriu, por exemplo, o Banco do Vaticano para auditoria, porque havia muita denúncia de desvio de recurso ali, recursos da igreja, né? No passado havia problemas ligados, por exemplo, à pedofilia dentro da igreja, pedofilia e abuso sexual de uma maneira geral, né, de padres contra jovens. Então, assim, ele permitiu investigações, ele denunciou, ele excomungou pessoas que cometeram esses crimes, tanto na questão financeira quanto na questão da sexualidade. Então, assim, foi um papo diferente, um papo que tentou humanizar um pouco a igreja, porque ela tinha ficado com um aspecto mais elitista ao longo do tempo, né? E aqui não vai uma crítica à igreja por ter... A igreja tem um lado muito bom, um lado muito interessante, né? Por exemplo, é uma instituição gigantesca que presta serviços de saúde. A rede de santas casas no Brasil, por exemplo, até a criação do Ministério da Saúde e depois do SUS, era a única instituição que atendia o povo comum, que não tinha dinheiro para pagar por um médico. Até hoje atende, né? É a instituição que faz mais atendimentos pelo SUS hoje em dia. Faz caridade também. Atende de graça. Acolhe. Há uma imensa quantidade de escolas católicas, né, por aí. Presta um serviço social. Tem as pastorais. Apoia vários institutos que ajudam pessoas carentes. Então, assim, a gente está falando de uma instituição que dá comida, que dá escola, que dá saúde, né? Além da questão espiritual, que é a principal função dela. Mas a Igreja Católica nasceu da caridade. O que o Francisco fez foi lembrar, opa, nós somos a igreja da caridade, nós somos a igreja que acolhe, a igreja que abraça, a igreja que recebe, a igreja que não concorda com o pecado, mas que jamais condenará o pecador a nada. É isso que o Francisco foi. E nesse sentido ele inspirou sim a humanidade, né? Ele inspirou a política dos países, ele inspira o modo de vida do povo, né? Então ele impõe um respeito gigantesco. E sorrindo, né? É um papa que era bem-humorado, um papa que gostava de futebol, é um papa que gostava das pessoas comuns, do jeito comum de se viver, né? Um abençoado papa se foi, né? Não digo infelizmente, porque ele teve uma vida produtiva, uma vida boa, uma vida que rendeu frutos. Então, que bom que Francisco foi bispo, padre, né, bispo na Argentina e depois bispo de todos nós, católicos do mundo inteiro. 1,5 bilhão de católicos do mundo, né? O nosso chefe se foi, nos governou muito bem, né? Deixou a gente só feliz porque ele era muito bem-humorado. Ele dizia que a gente deveria rir de si próprio, nunca devemos perder o bom humor, né? Acolheu quem pôde acolher, abraçou quem pôde abraçar, tentou ajudar povos que vêm sendo massacrados, como por exemplo os palestinos, né? Ele não se meteu na guerra Israel e Palestina, como tem uns bocó aí que fica falando isso, nada disso. Ele só diz que não é possível que você massacre um povo em nome de um território, que é o caso que está acontecendo lá com os palestinos massacrados pelo governo de Israel. Francisco jamais apoiou o Hamas ou qualquer outro tipo de terrorismo, nada disso. Francisco nem se meteu na política, igual uns tontos, ele é socialista, que é isso? Ele nunca se meteu nessas questões. A questão dele é a caridade,
e Cristo, né? Fazer o evangelho se espalhar como que é o que Cristo mandou fazer. Então é isso, eu acho que a gente tem um bom caminho, né, a traçar aí. Espero que o próximo Papa escolhido, tenho certeza que será, né, continue o bom trabalho do Francisco, que a gente só construa pontes, que a gente construa amizades, que a gente construa boas relações e que consiga espalhar o Evangelho de Cristo para o mundo inteiro, que era isso que o Francisco queria. Né? Assim como os demais papas anteriores também, Bento, João Paulo, enfim, todos eles acho que tinham boas ideias na cabeça e boas intenções e estão no céu, né? Estão com Cristo, estão com Deus, e é para lá que espero eu ir também, e todo mundo, né, também que vá para lá. Mas é um papo importante, inspirou para a gente melhorar as nossas formas de governo, né? Inspirou para que o mundo fosse cada vez mais democrático, por exemplo. Francisco nunca foi muito com a cara das ditaduras. Conversou com os ditadores? Sim, ele era um chefe de Estado, ele tem essa função. Você precisa conversar com as pessoas para tentar mudar o destino dos países, trazer para o lado do bem, para o lado bom, para o lado virtuoso, trazer para o lado do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, esse é o ponto. Amor e caridade, né? Francisco já foi, mas não é demais dizer, vá para Deus, Francisco. É isso aí, forte abraço, até mais, até a próxima.